Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução de uma questão da banca IBFC, que é a banca responsável pelo concurso dos Correios. Vem comigo treinar para esse concurso e fazer leitura, interpretação e resolução dessa questão. Olha só, Márcio gastou metade do seu salário mais R$ 234, ficando com 35% do seu salário. O valor do salário que sobrou para Márcio foi de... Então aqui como a gente pode pensar em resolver essa questão? Primeiro a gente pode começar pensando em saber qual o salário dele, beleza? Então vamos transformar isso que está escrito em uma equação. Olha só o que a gente pode fazer, ó. Então a gente tem que o salário dele, que eu não sei quanto é, então eu vou colocar x, beleza? Aí esse x eu vou tirar algumas coisas. Vou tirar justamente o que ele gastou. Então ele gastou metade do seu salário. Então eu posso colocar aqui, né, metade de x, que eu posso escrever tanto como fração, né, assim, ó, meio x, ou eu posso escrever também como número decimal, assim, ó, 0,5x. Então, ó, menos metade, então é menos 0,5 vezes o salário, beleza? Por exemplo, se o salário dele fosse 1.000, aí menos 0,5 vezes 1.000 daria 500. Então, eu estou justamente tirando metade ao escrever isso, ok? E também ele gastou, ó, 234, né? Então, eu tenho que colocar aqui também menos 234. Isso foi igual a 35% do seu salário. Ou seja, 35% do valor que eu não sei, que é 35% de x, certo? Que eu posso escrever tranquilamente assim, ó, 35%, que é por 100 de x, ou seja, 35x sobre 100. Ou eu também posso escrever em número decimal, que fica assim, ó, 0,35x, beleza? Que aqui é vezes x, só que a gente não precisa colocar o ponto de multiplicação. Então, aqui a gente pode pensar o quê? Vamos resolver essa equação na nossa incógnita x, beleza? Vamos lá. Passar tudo que é x para um lado e tudo que não tem x, que é somente o 234, para o outro lado. Então, a gente vai ficar com o nosso x aqui, que é 1x, né? Menos 0,5x. Aí, esse 0,35x vem para cá também, então vem negativo, né? 0,35x igual... Esse menos 234 vai para o outro lado, mais 234. Beleza. Agora aqui, como são termos semelhantes, a gente pode fazer a conta, né? Se você observar, quando não tem número aqui, significa que é 1x. Então, eu tenho 1 menos 0,5, que resulta em 0,5. Aí, esse 0,5 que ficou como resultado, menos 0,35, que vai ficar 0,15, beleza? Então, eu vou ter 0,15x, ou seja, 15% do salário dele, equivale ao nosso 234. Se eu quiser saber quanto é o salário, né, eu posso pegar aquele 0,15 e passar dividindo aqui, já que ele está multiplicando o valor do x, né? Então, o nosso x vai ser igual a 234 dividido por 0,15. Agora é só a gente efetuar essa divisão, né? Como a gente está tendo divisão com números decimais, eu recomendo que você faça o quê? Transforma tudo isso aí em número natural, número inteiro. Então, isso aqui é uma fração. Eu posso utilizar frações equivalentes. Observe que eu posso multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Quando eu multiplico pelo mesmo número, eu não altero a fração. E por que eu vou multiplicar por 100? Para transformar esse número decimal que está embaixo em um número inteiro. Porque multiplicar por 100, a minha vírgula vem duas casas para a direita, então vai ficar somente 15, certo? Então, na verdade, a gente vai ter 23400 dividido por 15. Fazer essa divisão em azul e fazer aquela divisão em vermelho vai dar o mesmo resultado, só que fazer a que está em azul é bem mais fácil, beleza? Então, vem aqui para cima e vamos fazer essa divisão, ó. 23.400, né? Dividido por 15, beleza? Então, aqui eu tenho que saber a tábua do 15 para poder fazer essa divisão, ó. Vou pegar o 23 para ficar mais fácil, né? Qual o número que eu multiplico pelo 15 para dar 23 ou chegar perto? É o 1, porque o 2 passaria, né? Menos 15 aqui. Aqui a gente vai ficar com 13, né? Menos 5 dá 8. Desce o 4. E agora a gente tem 84, né? Que 84 vai dar justamente o 5, né? Que o 5 é 75. Beleza, subtrai aqui, ó. Vai ficar
14, né? Que dá 9. Desce o 0. 90, né? O número exato vai dar 6. Para 90 nada, e esse 0 que sobrou acrescenta lá no nosso quociente. Então, a gente já descobriu que o salário dele é exatamente 1.560. E o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai tirar tudo isso para saber com quanto ele ficou. A gente poderia fazer esse cálculo de duas formas. A primeira forma é ficando com 35% do seu salário, ou seja, calcular 35% desse valor. É a primeira forma de fazer, que é você multiplicar esse valor de 1.560 por 35 e depois dividir por 100, já chega no seu resultado. E outra forma de fazer, você realmente fazer o que a questão está falando. Que se você observar, fala bem assim, ó. Pegou o salário, vou fazer lá no canto, beleza? Que é 1.560. Tirou metade, então a metade de 1.560 é 780. 780, né? Então 780, que obviamente vai ficar o próprio 780, porque tirou metade, né? E depois um menos o quê? 234, né? Então menos 234. Então você pode também fazer dessa forma, tranquilo? Aí só vamos fazer a conta aqui em cima, né? 780 menos 234, né? Aqui fica 7, 10, 10 menos 4 dá 6. 7 menos 3 dá exatamente 4. E 7 menos 2 dá 5. Então, ficou com 546, que são os 35%. Beleza? Então, aqui, tranquilamente, né, nosso gabarito é a nossa letra C. Uma questão tranquilazinha aí sobre porcentagem, beleza? Equações e porcentagens. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo fazer a resolução de mais uma questão da IBFC para o concurso dos Correios. Olha só, o serviço de obras de uma prefeitura pavimentou 1/5 de uma avenida. Vamos destacando os pontos importantes, beleza? Então, 1/5 de uma avenida num dia de trabalho, pavimentou 1/4 do restante. Então, ó, isso aqui é importante. E observação, do restante, o que significa? Por exemplo, se ele pavimentou 1/5 já, o que resta são 4/5. Aí desses 4/5 eu calculo 1/4, que eu multiplico, né? Quando a gente calcula fração de uma quantidade, a gente multiplica, beleza? Tranquilamente, continuando aqui, ó, no segundo dia de trabalho, e ainda faltam pavimentar 13.500 metros da avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa aqui, ó, R$ 72,00, então o custo para pavimentar toda a avenida é igual a... Então vamos lá, né? Basicamente o que a gente tem aqui, olha só, vamos montar uma equação. Primeiro a gente tem que encontrar justamente quantos metros tem a nossa avenida, né, por completo. Eu sei quantos metros são? Não, então vou colocar aqui um x, ó. Eu sei que aqui a nossa quantidade de metros, ela foi distribuída de 1/5, 1/4 do restante e os 13.500 que faltam. Então, eu vou colocar justamente aqui do outro lado da nossa equação. Então, olha só, o total de metros, que eu não sei quanto é, vai ser igual 1/5 desse total. Então, é 1/5 de x, beleza? Mais, aí 1/4 do restante. Se eu já calculei 1/5 de x, o que restou? Restou 4/5, né? 4/5 de x. Mas eu vou calcular desses 4/5, 1/4. E como eu falei, fração de uma quantidade a gente multiplica, né? Então é vezes 1/4, beleza? E se você observar, né? Mais 13.500. Então aqui 13.500. Então o total da nossa avenida é justamente essa soma aqui. A gente só tem que resolver agora essa equaçãozinha do primeiro grau, né, com frações e assim por diante, beleza? Então vem comigo aqui e vamos fazer a resolução. Olha só, a gente tem aqui do primeiro membro o nosso x, né, continuando. Aqui 1/5 de x eu posso escrever assim, ó, x sobre 5, porque aqui tem 1, só que eu não preciso colocar, beleza? Vamos efetuar essa multiplicação. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 4 vezes 1, né? Que é 4, e embaixo 5 vezes 4, que dá 20, beleza? Mais o nosso 13.500, tranquilo. Como é a equação aqui do primeiro grau, tudo que tem x eu passo para um lado só, né? Para ficar tudo que tem x, então todos os termos aí. Se você observar, eu posso tranquilamente somar antes essas duas frações. O que eu vou fazer? Como eu somo fração, se os denominadores forem diferentes, você tem aqui
basicamente a opção de fazer o MMC, mas eu prefiro fazer por fração equivalente, beleza? Então, como é que funciona, professor, fração equivalente? Eu vou multiplicar essa fração de modo que ela fique com o denominador 20. Então, observe que o denominador dela é 5. Para virar 20, eu tenho que multiplicar por 4. E quando eu multiplico por um número embaixo, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima. Então, para embaixo ficar 20, eu tenho que fazer vezes 4, só que eu também tenho que multiplicar por 4 em cima, beleza? Então, 4x sobre 20 vai ser justamente a nossa fração equivalente. E quando a gente tem duas frações com denominadores iguais, é só somar o numerador, que é a parte de cima, e repete o denominador, que é a parte de baixo. Então, a soma dessas duas frações vai ficar 8x sobre 20, beleza? Basicamente isso. Então, não esquecendo do nosso 13.500. Como a gente quer resolver a equação, né? Passa esse 8x aqui para o outro lado. Então, vamos lá. Se está positivo, passa negativo, né? Então, a gente vai ter x, que é o que já estava lá, menos 8x sobre 20 igual a 13.500. Beleza. Para finalizar, né? É só fazer basicamente aquela operação e isolar o x. Observe que aqui, ó, a gente, quando não tem denominador, significa que o denominador é 1. E para fazer essa subtração de frações, eu vou utilizar o mesmo princípio, beleza? Fração equivalente. Então, por quanto eu multiplico essa fração para ela ficar com o denominador 20? Eu posso tranquilamente multiplicar por 20, né? Então, o 1, eu multipliquei por 20 para ele virar 20. Como eu multipliquei embaixo por 20, eu também tenho que multiplicar em cima por 20, beleza? Então, agora ficou fácil, né? Porque 20x menos 8x dá 12x, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 12x sobre 20 igual a 13.500. E agora, né, é só fazer essa continha aí. Se você notar, eu posso simplificar antes, né? Então, por exemplo, 12 por 20 eu vou dividir por 2, para ficar mais fácil, ó. Aí ficar 6 aqui, né? E embaixo fica 10. Por quê? Porque quando eu passar aqui, ó, já que o 10 está dividindo, eu passo multiplicando. Multiplicar por 10 é muito fácil, que é só acrescentar um zero, beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Olha só, trazendo para cá. A gente vai ficar com 6x, né? Igual a 135.000. Que é justamente só passar o 10 multiplicando. E o 6 está aqui, ó, multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o total de metros que a gente tem aí da nossa avenida é essa divisão. 135.000 dividido por 6, vamos fazer a divisão aqui, beleza? Então, vamos abrir um espaço aqui para a gente fazer a nossa divisão. 135.000 dividido por 6. Vamos pegar o 13 para ficar fácil, né? Eu vou ficar aqui saindo da frente toda hora, beleza? Para vocês conseguirem visualizar. Dá 2, né? Que dá 12. Sobra 1, desce o 5, que vai dar 2 de novo, né? Dá 12. Sobra 3, desce o 0. E agora 30, né? Vai ser exatamente o nosso 5. 5 vezes 6 dá 30, para 30 nada. E esses dois zeros que sobraram a gente acrescenta lá no quociente. Então, o total de metros da nossa avenida é exatamente 22.500, certo? Só que não acaba aqui. Por que não acaba? Porque ele quer saber o custo, né? Então, se cada metro custa 72, eu pego esses 22.500 e multiplico por 72 para ter o nosso resultado final. E vamos fazer esse resultado aqui, ó, beleza? Então, a gente vai ter o nosso 22.500 vezes 72, que é aqui. Só fazer uma multiplicação simples, né? Com certeza todos vocês aí sabem. 2 vezes 0 dá 0, 0. 2 vezes 5 dá 10, foi 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. Agora multiplica o 7, beleza? 7 vezes 0 dá 0. 0, 7 vezes 5, 35. Foi 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, exatamente aí, 17. Foi 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Beleza. Soma agora. 0, 0, 0, 0 foi 1. 11 mais 1, 12. Foi 1, 6, 1. Então, 1.620.000 é a nossa resposta. Se você observar aí, né, o gabarito é justamente a nossa letra D. Então, uma questão bem bacana aí sobre equação, fração, né? Tem aqui de tudo um pouco, beleza?
Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo fazer a resolução de mais uma questão da IBFC. Olha só o que diz essa questão. Marcos comprou um produto e pagou R$200 já incluso 20%. Então vamos destacar aqui, né? Pagou 200, já incluso aí 20% de desconto sobre o valor total do mesmo. Nessas condições, o valor do desconto foi de... Então, ele quer saber o desconto, beleza? Ele não quer saber quanto foi o produto, ele quer saber quanto foi o desconto. Então, você pode fazer o quê, né? Aqui, ó, pode fazer uma regra de 3 básica. Se você quiser, você pode calcular, por exemplo, quanto foi que ele pagou e depois, né, calcular o desconto aí tranquilamente. Eu vou fazer dessa forma que eu acho que fica bem didática, certo? Então, olha só. Se você observar, os R$200... ele pagou, né, com 20% de desconto. Então, ele pagou aqui 80% do produto, beleza? Então, quanto que o produto era, logo, né, com o seu valor cheio, que é 100%. A gente pode fazer isso aqui para achar quanto era o produto, beleza? Se a gente quisesse fazer direto, né, poderia, mas eu acho que isso aqui é uma forma bem legal de fazer. Olha só, vamos fazer aqui, né, meio pelos extremos. Então, eu tenho aqui 80x, vai ser igual a 200 vezes 100, que dá o nosso 20.000. Então, o nosso x vai ficar igual ao nosso 20.000 dividido por 80. Dá para simplificar aqui, ó, um zero para ficar facinho. Então, a gente tem 2.000 dividido por 8. O resultado dessa divisão vai ser justamente o valor do produto antes do desconto, beleza? Então, vamos lá, olha só. Aqui do lado para a gente fazer essa divisão. Vem comigo. 2.000 dividido por 8. Vamos pegar o 20 para ficar fácil, né? Qual número que vezes 8 dá 20 eu chego perto? O 2 é o que chega mais próximo, né? Que dá 16, sobram 4, desce o 0. E agora dá 5, né? Que dá exatamente 40. Daí 0, e esse 0 que sobrou vai lá para o quociente. Então, o valor do produto antes do desconto era de 250. Agora você pensa comigo, né? Se era 250 e ele pagou 200... quanto foi o desconto, que ele quer saber o valor do desconto, beleza? Então, se era 250 e pagou 200, o desconto foi de exatamente R$50. Logo, o nosso gabarito aí, né? É letra C, de certeza que cai uma questão assim, você vai ser aprovado no seu concurso, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo fazer a resolução de mais uma questão da IBFC para o seu concurso. Olha só o que diz. Para fazer 200 ml de molho de tomate, vamos destacar as principais partes, né? Então, 200 ml de molho, é necessário usar 20 ml de extrato. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de molho de tomate que é possível fazer com 100 ml de extrato. Então aqui, ó, uma regra de 3 básica, né? Regra de 3 simples. Dá para fazer só fazendo continha, sem utilizar a regra de 3? Dá, mas é importante a gente saber montar, né? Justamente tudo isso. Então, olha só, vou fazer aqui tranquilamente com a maior quantidade de detalhes para você. Então, a gente tem aqui, ó, molho, certo? E a gente tem aqui extrato, ok? Observe que para fazer 200 ml de molho, eu preciso de 20 ml de extrato. Logo, se você observar a pergunta, ó, assinale a alternativa correta quanto à quantidade de molho. Então, quanto aqui a quantidade de molho, eu consigo fazer com 100 de extrato, beleza? Observe que a gente pode tranquilamente resolver assim, ó. De 20 virou 100, multipliquei por quanto? Para o 20 virar 100, eu multiplico por 5, não é isso? Tranquilamente. Então, de 200 para cá, eu também tenho que multiplicar por 5. A gente pode tranquilamente resolver dessa forma, já que é uma proporção, certo? Então, vai ficar 200 vezes 5, 1.000. Pronto. Então, nosso gabarito vai ser 1.000 ml. Mas, claro, né? Vamos aqui, ó, com a maior quantidade de detalhes. Vamos resolver aqui, ó. Então, ó, 20 vezes x dá 20x. 200 vezes 100, né? Vai dar o nosso 20.000. Logo, o nosso x vai ser igual a 20.000 dividido por 20. Tchau, 1 zero com 1 zero, ficou 2.000 dividido por 2, que dá, né, a resposta que a gente já sabia aí, de 1.000 ml. Então, nosso gabarito aí, meu povo, isso aí justamente a nossa letra C. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução de mais uma questão da IBFC, beleza? Vem comigo aqui fazer leitura, interpretação e resolução. Olha só o que diz. Uma empresa de eventos de festas infantis cobra uma taxa de R$600, ó, sempre destacando os pontos importantes, beleza? Geralmente, os valores da sua questão, ó, referente à decoração, mais
R$ 15 por cada pessoa que comparecer à festa organizada por eles. O valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas é de... Então, se você observar, é R$ 600 de uma taxa fixa, beleza? Que tem que ser cobrada independente da quantidade de pessoas que apareça. E 15 pessoas, R$ 15 para cada pessoa. Se apareceu 50 pessoas, a gente vai fazer o que primeiro? Vamos fazer, né? 50 pessoas vezes os R$ 15 para cada pessoa, beleza? Então, vamos fazer aqui ó, 50 vezes 15, né? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25. Agora, multiplica o 1. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 5 dá 5. Somando aqui, a gente tem exatamente 0,57. Então, vai ser R$ 750 só pelo fato das 50 pessoas terem comparecido. Agora, só não esquece de quê, né? Da nossa taxa. Qual a taxa, professor? É a taxa de R$ 600. Então, é 750 mais R$ 600, beleza? Então, agora é só somar e acabou a questão, beleza? 0, 5 e 7 mais 6 dá 13, né? Então, R$ 1.350 é o que ela vai cobrar. Nosso gabarito aí, letra E, beleza? Uma questão simples e fácil de matemática básica que eu tenho certeza que você acertaria, ok? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo fazer mais uma questão da IBFC. Olha só, uma questãozinha de função do primeiro grau, extremamente importante, tá aí no seu edital, beleza? Então olha só, vamos fazer leitura, interpretação e resolução. Olha só, o gráfico abaixo foi obtido a partir da resolução de um sistema de equação linear possível determinado. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresente as equações que permitiram a construção do gráfico. Então, a gente tem duas equações aqui da reta, né? Que são duas funções, beleza? Do primeiro grau. E a gente vai ter justamente aí que saber qual dessas alternativas pertence a essas duas funções aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber, né? A função do primeiro grau ela é dada assim, ó, y igual a x mais b. Observe que se nosso x for 0, o nosso y tem que ser o valor de b, né? O que significa que se a gente quiser saber onde o gráfico toca o eixo y, vai ser justamente no valor de b. E se você observar essa reta aqui, ó, que eu vou destacar para a gente, olha só, vou fazer aqui mais ou menos, essa daqui, ó, deixa eu colocar ela na posição certa, né? Para você verificar direitinho. Ela está tocando aqui, ó, meu eixo y, nesse ponto que é justamente o 4, beleza? Se você observar, tem um risquinho aí na nossa imagem. Então, aqui é exatamente 4. O que significa? Eu vou olhar nossas alternativas, certo? E eu vou buscar, quando o y tiver coeficiente 1, o nosso b tem que ser 4, beleza? Buscando isso aqui, a gente pode eliminar algumas já ou talvez já saber a nossa resposta, beleza? E outra informação que você pode também notar é que aqui, ó, onde ele cortou o eixo do x, né? Esse gráfico que eu destaquei em vermelho é a nossa raiz, beleza? Então é o nosso y igual a 0. Então se eu colocar y igual a 0 nessa função, o x tem que dar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que dar 8, beleza? Então, aqui ó, é o nosso 8, tranquilo? Basicamente isso. Então, a gente pode fazer esses dois testes para poder exatamente identificar, ok? Então, vem comigo aqui e vamos olhar nas nossas alternativas. Ó, primeira coisa, se o y não tiver com coeficiente 1, como está aqui na nossa forma genérica, a gente divide pelo valor. E quando a gente dividir, o número que estiver sozinho, sem letra alguma, tem que dar 4, beleza? Que a gente viu lá que é o 4, né? Então, na nossa letra A, coeficiente do y dessa equação aqui é 2. Divide por 2 para ficar com coeficiente 1. Então, o 9 vai ser dividido por 2, vai dar 4,5. 4,5 não pode ser, né? Aí a gente vai olhar a outra equação. O y dividido por 3, né? Aqui, o 14 por 3 não dá 4, né? Então, aqui, ó, tanto nessa nem nessa a gente encontrou y igual a 4, né? Então, essa aqui não pode ser nossa equação, beleza? Vamos para a letra B. Ó, y está com 2, aí eu pego e divido por 2 para ver aqui, né? O 8 dividido por 2 vai dar 4, né? Então, pode ser essa daqui. Vamos observar outra. O y aqui por 3, né? A gente já viu tranquilamente como pode ser. Talvez seja essa. Vamos analisar as outras, beleza? Então, olha só. Letra C. O y está por 2. Se eu dividir 9 por 2 vai dar 4,5. Não pode ser essa. Então, a gente analisa a outra equação. O y aqui já está com um coeficiente 1, né? Então, o b seria 14. Então, a gente não encontrou nenhuma das duas equações com y igual a 4. Não pode ser essa. Y já está 1, né?
Aqui 8, o nosso B é 8, não pode ser essa. E o Y1, o B é 13. Então, nenhuma das equações aqui também satisfazem. Uma das equações tem que dar y igual a 4, como deu ali na letra B. Vamos analisar a última, né? Se o y aqui tem coeficiente 2, eu divido por 2, né? Vai dar 6,5. Não pode ser essa. Y por 3, eu divido 8 por 3, não deu 4 também. Então, aqui a gente observou tranquilamente que não tem como ser nenhuma dessas outras equações além da letra B. A letra B é a única que uma das retas possui y igual a 4, beleza? Então, aqui nosso gabarito, tranquilamente, sem dúvidas alguma, é a letra B. Se você quiser testar ainda mais, você pode substituir aquele ponto aqui, ó, 2, 3, nas nossas duas funções, nas nossas duas equações, e vai encontrar, né, se eu substituindo o x igual a 2, vai encontrar o 3 para o y, então você vai ter a certeza que é a nossa alternativa B, a resposta correta, mas eu tenho certeza que só entendendo isso aqui, tranquilamente você consegue resolver aí, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, e vem comigo fazer a resolução de mais uma questão, olha só, da banca IBFC, olha só o que diz essa questão. Em um cinema, o preço do ingresso é de R$20 para a entrada inteira, beleza? E, né, R$10, ó, sempre destacando as partes importantes, beleza? Para meia entrada, tranquilo. Na sessão de estreia, 50 pessoas estiveram presentes, das quais 30 pagaram, né, compraram o ingresso com desconto. Ou seja, 30 pessoas compraram o ingresso, né, com o valor de meia entrada. Se o total foi 50, então 20 compraram, né, o ingresso inteiro, beleza? Que foi de R$20, tranquilo. Aí observa aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o valor total arrecadado na sessão de estreia no cinema. Então vamos lá, né? É uma questão aqui, ó, de matemática básica, beleza? Só multiplicação e adição. Como a gente já comentou, né? Foram 20 pessoas que pagaram o valor inteiro, então é vezes 20, né? 20 vezes 20, ó, 0,004, né? Então vai dar 400, beleza? Tranquilo aqui, R$400 foram arrecadados somente com as pessoas que pagaram o ingresso, né? Valor cheio. E se você observar, 30 pessoas pagaram com desconto. Então são 30 pessoas que pagaram R$10. 30 vezes 10 dá 300, precisa nem fazer conta, né? Então, o total arrecadado é o quê? É a soma das pessoas que pagaram meia, que foi 300, com a soma das pessoas que pagaram inteira, que foram R$400. 300 mais 400 dá 700, então, né, uma questão simples e fácil que eu tenho certeza que você vai acertar se cair uma questão justamente desse tipo no seu concurso, na sua prova, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo fazer a resolução de mais uma questão da IBFC. Olha só o que diz essa questão. Em dia 1 de janeiro de 2023, a empresa Floresta contraiu uma dívida com terceiros no valor de R$30.000. A empresa pagou toda a dívida em 31/10/2023, no valor total de R$45.000, somando-se o principal e os juros. Então, né, o que ela pegou mais os juros, né? De cara a gente já sabe que os juros foi quanto? 15.000, né? Continuando aqui, olha só, considerando o regime de juros simples, assinala a alternativa que apresenta a taxa de juros. Ele quer saber a taxa de juros mensal, beleza? Então, por mês paga no empréstimo. Galera, observe aqui, né? De dia 1 do 1 de 2023 até dia 10, passaram-se quantos meses? 10 meses, né? Porque ainda teria o mês 11 todo e o mês 12 todo. Então, passaram-se 10 meses, certo? E como a gente calcula os juros simples? Qual a formulazinha? Simples, né? A fórmula é J de juros, coloca mais para cá um pouquinho para a gente ter espaço, igual a CIT, beleza? O que é cada elemento aqui? C é o nosso capital, I é a nossa taxa, que é justamente o que a gente quer encontrar, beleza? E o T é o nosso tempo, tranquilo. Professor, tem uma variaçãozinha dessa fórmula, né? É o CIT sobre 100. Isso mesmo. É interessante você utilizar essa fórmula CIT sobre 100 quando você for encontrar a taxa. Porque o valor que você encontrar já estará em porcentagem. Se você observar, as nossas alternativas estão em porcentagem, então fica mais fácil de resolver, beleza? Então vamos lá fazer a resolução dessa questão. Olha só. Então, o nosso J é juros. Quanto foi os juros? Se ele pegou 30.000 e pagou 45, foi 15.000 de juros, né? Então a gente chega aqui, ó, e coloca 15.000. 15.000, que foi o nosso juros,
é igual, capital, quanto ele pegou? 30 mil. Tá aqui. Vezes a taxa, que eu não sei quanto é. Vezes o tempo, que foram 10 meses, tudo isso aí dividido por 100, né? Observe que a gente pode fazer algumas simplificações aqui para ficar mais fácil, né? Ó, aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, beleza? Ainda tem mais um zero daqui com um zero daqui, tem esse zero com esse zero aqui, ó. Beleza? Então, todos os zeros aí foram cortados, simplificados. Quando a gente simplifica cortando, significa que a gente está dividindo por 10 para cada zero cortado, certo? Então, aqui, ó, se eu cortei um zero daqui com um zero daqui, significa que eu dividi por 10 em cima e embaixo. Beleza? É uma simplificação. A gente pode fazer esse processo devido à simplificação. Tranquilo? Então, observe que do lado esquerdo do meu igual, da minha equação, ficou somente o 15. Igual. Do lado direito ficou o 3 vezes o i vezes o 1, que não precisa colocar vezes 1, beleza? Então, ficou 3i igual a 15. Logo, o nosso i vai ser igual, o 3 está multiplicando, passa dividindo, né? 15 dividido por 3, que dá quanto? 5. Como a gente utilizou a fórmula com o 100 embaixo, então isso aqui já está em porcentagem. É 5%. E 5% é justamente a nossa letra B. Isso aí, meu povo. Então, uma questão aqui tranquilíssima sobre juros simples, beleza? Que vai fazer você cada vez mais estar mais próximo da sua aprovação para o concurso, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução de mais uma questão da IBFC, beleza? Vem comigo fazer leitura, interpretação e resolução dessa questão. Olha só o que diz. Um carro utilizando 10 litros de gasolina, beleza? Vamos destacar os pontos importantes, né? Tem a capacidade de percorrer uma distância de 120 quilômetros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros que serão necessários para uma viagem de 180 km. Galera, uma questão aqui simples que a gente pode utilizar a regra de 3 para poder fazer. É claro que se você quiser, né, ser mais rápido, você também pode utilizar aí tranquilamente, por exemplo, ó, a aritmética só. Por exemplo, são 10 litros para percorrer 120 km. Então, né, a cada litro eu percorri 12 km. A gente pode fazer justamente isso para resolver, mas eu vou fazer por regra de 3, né, que é um conceito simples e fácil, e a gente faz uma resolução completa, beleza? Então vamos montar aqui, ó. Vem comigo. Se você observar, a gente tem litros e a gente tem os quilômetros, ok? 10 litros, né, a gente conseguiu percorrer 120 km, certo? Então, quantos litros serão necessários para percorrer 180 km, beleza? Basicamente isso. Agora a gente vai fazer, né, a nossa regra de 3. Aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, então a meio pelos extremos. Vem comigo aqui. Vai ficar o quê? 120x, né, igual a 180 vezes 10 dá 1.800. Tranquilo. O 120 está multiplicando, passa dividindo. Então a nossa quantidade de litros vai ser exatamente 1.800 dividido por 120, que é só simplificar aqui, né? Então ficou 180 dividido por 12, beleza? Aí, vamos fazer essa divisão, né? Vou fazer aqui do lado, ó. Porque na hora da prova, né? Se você não souber fazer isso de cabeça, você vai ter que fazer na mão, né? Não vai utilizar materiais necessários para isso, né? Então, 180 dividido por 12. Vamos pegar o 18 para ficar fácil, né? Dá 1. Subtrai 12, que dá exatamente aqui 18 menos 2 dá 6, né? E agora 5, né? 5 vezes 12 dá 60, para 60 nada. Então 15 litros serão necessários para percorrer os 180 quilômetros. Uma questão simples e fácil que eu tenho certeza que você acertaria na sua prova de concurso, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo fazer a resolução de mais uma questão da IBFC. Olha só o que diz essa questão. Dentre as alternativas, a única que apresenta um número que não pertence, ó, não pertence ao conjunto dos números racionais é... Então aqui, galera, uma questão teóricazinha, né? Simples e fácil de se resolver, beleza? Vamos analisar aí cada uma das alternativas para a gente fazer justamente essa resolução. Olha só, na letra A, se você observar, isso aqui é um número inteiro, né? E todo número inteiro também é um número racional, certo? Que são aqueles números que a gente consegue escrever como fração, beleza? Então, isso aqui pertence ao conjunto dos racionais, logo não pode ser a nossa letra A, beleza? Nossa letra B, se você observar, é um decimal exato. Todo decimal exato eu consigo transformar em fração. Tanto é que o 3,7 é a mesma coisa que 37 sobre 10. E se
pode ser representado como uma fração, também é um número racional, né? Então também pertence aos racionais, logo não pode ser a letra B, beleza? Então vamos analisar somente a letra C e letra D. Observando a letra C, ó, tem diversos números se repetindo e uma reticências indicando o quê? Que esse número aí se repete infinitamente. Então isso aqui nada mais é que uma dízima periódica. E toda dízima periódica eu também consigo representar na forma de fração. Então só restou para a gente o quê? A nossa letra D, que é nosso gabarito. E se você observar, ó, tem o U se repetindo, né? Depois mudou de algarismo, então isso aí, ó, reticências indica que continua aí mudando, beleza? Então aqui a gente tem um decimal, né, infinito, com as casas decimais infinitas, porém, né, não periódicas, não se repetem infinitamente, beleza? Então, não é um número racional, a gente não consegue escrever como uma fração. Logo, é o nosso gabarito, então a questão aí simples e fácil para você ser aprovado no seu concurso. Gostou? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima e vem comigo resolver mais uma questão da IBFC. Olha só, a taxa de juros anual, observação, né? Eu quero a anual, que deve ser aplicada para que um capital D, 1.250, renda juros de 281,25 durante 3 meses é igual a, observação importante, ele quer a taxa anual. Se ele deu o tempo em meses, já que você pode observar aqui, o que eu posso fazer? Eu posso primeiramente calcular a taxa em meses e depois multiplicar por 12 e aí eu vou ter, né, anual. Ou eu converto, né, esses 3 meses para ano. Só que é bem mais viável a gente fazer primeiro em mês e depois no final multiplicar por 12 e já era, beleza? Então vamos fazer justamente isso, ok? Vem comigo aqui e vamos fazer essa resolução. Olha só. Primeira coisa, né? Juros simples. Qual a formulazinha do juros simples? J, que é o nosso juros, igual a CIT, beleza? O que é cada termo aqui? C é capital, I é a nossa taxa, que é justamente o que a gente quer encontrar nessa questão, e T é o tempo. Tem uma variação dessa fórmula que é assim, ó, CIT sobre 100. Por que esse 100? Porque se você colocar esse 100 na fórmula, o valor que você vai achar na taxa, ele já estará em porcentagem. Ou seja, se eu achar, por exemplo, 5 como resposta, isso aí significa que já é 5%. Isso é interessante porque nossas alternativas já estão em porcentagem. Então, vamos utilizar esta variação da fórmula, beleza? Então, vamos lá fazer a substituição aqui dos valores. Quanto é o nosso juros? Ó, 281,25, né? Então, 281,25 igual capital. 1.250. Vezes a nossa taxa, que eu não sei quanto é, que é o I. Vezes o tempo, que são 3 meses. Isso aí dividido por 100, que é a variação da nossa fórmula. Beleza? Observe que é só resolver agora essa equação do primeiro grau. Então, entenda que, obviamente, você tem que saber resolver uma equação do segundo grau, beleza? Aqui eu já estou subentendendo que você sabe. Então, vamos lá. Resolver, ó. 100 está dividindo, passa para cá multiplicando. Como vai multiplicar o número decimal, é só passar a vírgula para a direita. Então, duas casas, porque são 2 zeros, né? Então, a gente vai ficar exatamente com 28125 igual. Vamos multiplicar já esses dois aqui, ó. 3 vezes 1.250, que vai dar 3.750, né? Então, 3.750 vezes o nosso I, que já está em porcentagem. Para a gente isolar o I, vamos passar esse 3.750. Já que ele está multiplicando, a gente passa dividindo, sempre a operação inversa. Então, o nosso I no final, em taxa mensal, lembre-se que a gente colocou o tempo em meses, então aqui o nosso I está em taxa mensal, é justamente o 28.125 dividido pelo nosso 3.750. Quando a gente efetuar essa divisão, a gente vai ter a nossa taxa mensal e como ele quer a anual, a gente multiplica por 12, beleza? Então vamos fazer essa divisão aqui embaixo, ó. 28.125 por 3.750. Então 28.125 dividido 3.750. Observe que basicamente eu tenho que saber, né, qual o número que eu multiplico o 3.750 para chegar no 28. Como tem muita alternativa começando com 7, eu vou testar logo o 7, né? Ó, 7,5, 75. Então, vou testar logo o 7 para a gente ver aqui se vai dar bom. Então, ó,
3750 vezes 7. Vamos lá. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5, 35, foi 3. 7 vezes 7, 49, mais 3, 52, foi 5. 7 vezes 3, 21, mais 5, 26. Então, o 8 passaria, então, justamente ao nosso 7, né? Então, aqui vem o 7. E aqui vem menos 26.250. Vamos fazer essa subtração aí, ó. 5 menos 0 dá o próprio 5. Aqui, ó, vai ficar 2 menos 5, né? Não dá, vai ficar 12. Então, 12 menos 5 dá exatamente 7. 0 menos 2 não dá, vai ficar 10, vai dar 8. Aqui vai ficar 7 menos 6 dá 1. E 2 menos 2 dá 0. 18.875, né? Como ele é menor que 3.000 e pouco, então a gente acrescenta o 0 e a vírgula. Beleza. Então, obviamente, aí, né, eu vou testar o 5, porque aparentemente ali vem seguindo do 7 e observando as nossas alternativas, beleza? Então, vamos testar o 5 aí para saber se realmente vai dar, né? Vou colocar já o 5 aqui, ó, que provavelmente vai dar. 5 vezes 0 aqui vai dar 0. 5 vezes 5 dá 25, foi 2. 5 vezes 7, 35 mais 2, 37, foi 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, então realmente deu, resto 0. Então, isso aqui é a nossa taxa mensal, 7,5%. Aí, o importante, né, verificar todos os detalhes, porque se você não notasse que a taxa de juros lá em cima está pedindo a anual, você já ia de letra A, então errou sua questão. Beleza? Então, aqui não é a letra A, porque aqui é a taxa de juros mensal. Como a gente quer a anual, eu vou pegar essa taxa de juros e multiplicar por 12, beleza? Que, obviamente, né, vezes 10 ia dar 75. Então, vezes 12 vai dar o nosso 90, vai ser a letra C. Mas, para você ter a certeza, eu vou fazer aqui, beleza? 2 vezes 5 dá 10, foi 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Agora multiplica o 1, né? Que vai ficar 5 e 7. Somando aí vai ficar 0, foi 1, 9. Uma casa decimal, então 90%. Nosso gabarito, como a gente já sabia, é justamente a letra C. Acabou-se e você acerta a sua questão do concurso, mas, né, lembrando que você tem que prestar sempre atenção aos detalhes, porque, ó, tranquilamente a maioria das pessoas poderia errar por conta que estaria calculando a mensal e a questão pede a anual. Gostou? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein?